Sejam bem-vindos a mais um episódio Metro Quadrado com o Casal Mioto. Hoje a gente tira o capacete para falar sobre o que acontece de verdade na obra. E para isso, a gente trouxe dois convidados aqui muito especiais, a Rose e o Paulo, que são nossos engenheiros lá no escritório. E eles vão desmistificar e contar um pouquinho mais sobre como é o dia a dia. É isso aí, Letícia. Hoje a gente vai conversar com quem descasca os pepinos na obra, com quem resolve os problemas. E a gente sabe que na construção civil não são poucos, porque é um processo bastante manual. Mas vamos lá, vamos começar como? Eu quero saber uma curiosidade. Qual foi o primeiro incêndio, o último incêndio que vocês apagaram em obra aí? Isso, já falando em problemas. Último incêndio. Acho que o último até nem tanto, mas teve um penúltimo, vamos lá. O penúltimo foi nessa obra nossa, a obra Forma. Uhum. Essa foi de assustar, porque eu acredito que em questão de mais 2 horas ali, a gente tinha perdido todo o serviço que foi feito. Então foram 20 cúbicos de concreto, FCK 40. O slump estava 18, pilares de 30 por 70, 40 por 60. De repente, final da concretagem. Concretando os pilares, né? Já tinha terminado de concretar os pilares. Imagina. E aí, recebe ligação. Eu não estava com meu celular na hora, estava acompanhando. Mas recebo ligação da Rose e o Márcio também, de repente me ligando. Viu, abre os pilares agora. Tira esse concreto, a concreteira ligou, porque deu errado na balança, o aditivo, eles não sabem se foram menos ou foram mais, não deram certeza e não deram confirmação para vocês de que eu realmente ia bater 40 FCK. Imagina, mais de 30 pilar, abrir toda aquela caixaria, tirar todo aquele concreto lá de dentro. Eu lembro que já eram 2h30 da tarde quando a gente recebeu essa ligação. Peguei uma equipe de outra obra, 6 funcionários, todo mundo para lá, levamos VAP, nós paramos mais 2 ou 3 obras, né, para fazer isso. Locar, vibrador. Porque o problema é que se secasse tudo esse concreto, a gente não só perderia a forma, como também o ferro, teria que refazer toda a parte de fixação no embasamento. E nós tínhamos lá mais de 20 toneladas de escoragem já montadas, né? Exato, que a laje já estava toda montada. Muito rápido mesmo. A laje toda, a forma da laje inteira montada. Por curiosidade, eu não fui lá nesse dia, eu lembro só da correria. Mas quando vocês abriram o pilar, tira aquele concreto, tem que ficar tirando de carrinho? Como é que faz? Não. Despeja no chão, puxa com enxada. Fora. Puxa com enxada. E VAP na forma, de alta pressão, para não perder a ferragem e não perder a forma. Entendi. Mas no final o processo foi concluído, a gente conseguiu reconcretar tudo isso sem nenhum tipo de dano à qualidade ou a funcionalidade da obra. Mas aí, né, perdemos 7 dias. Sim. Perde um pouquinho de tempo. Mas eu acho que uma coisa importante e interessante dessa questão é assim, né? Não dá para deixar pagar para ver. Não. Tem que assumir e ir atrás e resolver. Meu Deus. E um fator importante foi a ética da concreteira. Dela também ter ligado para nós e avisado que tinha acontecido. E eu lembro de ter me perguntado o que a gente faz. Falei, manda pro pessoal para tirar. Ele falou, não tenho ninguém para ir. Isso. Aí eu liguei pro Gavan e falei, Gavan, é nós. Falei, vamos parar nossas obras, vamos vir todo mundo para cá. Sim. No final... O seu último incêndio, conta pra nós agora. Meu último incêndio. Não faz muito tempo, locamos a obra, fizemos a obra. Normalmente começamos pelo muro, muramos, tudo rebocado, tudo perfeito. Fizemos os baldrames, concretamos os baldrames. Na verdade, fazendo os baldrames, não estava batendo a ferragem. A ferragem de 2 vigas. Do baldrame, né? Isso, na garagem, 2 vigas não encaixavam na forma. E aí vai medir, olhar projeto, olhar estrutural, olhar arquitetônico. Ligar pro topográfico. E o topógrafo tinha feito a locação pra gente. Aí no final verificamos que o muro estava errado. Mas o que tem relação do muro com a casa? Porque a parede da garagem
ela fazia parte da divisa. Ela integrava o muro. Existia Então, a casa alocada tinha que dar exatamente a medida do muro. E a medida que tínhamos em projeto passava Eu lembro disso. o muro feito até um determinado ponto. Aham. Fazer o quê? Quebrar Desmanche. o muro inteiro. Lembro que você me chamou, eu Desmanchar. falei, e aí? Eu falei, e aí? Que faz. Desmancha tudo e faz de novo. E não tinha Isso, como inclusive, desmanchar. é bom a gente falar dos problemas que acontecem, né? Para todo mundo entender que não. Nem tudo é perfeito. Nem tudo são Que é normal. flores, mas ter a proatividade de ir lá E resolver e quando precisar. resolver e fazer o que for preciso para que a obra fique do jeito que a gente gostaria, entendeu? Isso Na é verdade, a muito gente tenta o máximo acertar, porque a gente está trabalhando com dinheiro que não é um dinheiro nosso, do nosso bolso, né? A gente tem que ter essa responsabilidade. importante. Sim, A gente muitas vezes precisa, sim. a gente precisa trabalhar com isso. E até então estava tudo muito certo, tudo locado e Aconteceu. É porque, na aconteceu. verdade, um projeto ele acontece muito antes de começar a execução, né? Bem antes. Então, assim, existe uma diferença entre projeto e execução, certo? Total. Bastante. Como que é isso para vocês aí? Para mim, na verdade, eu acho que essa parte de projeto é algo mais tranquilo até que de analisar. Que eu já trabalhava com isso antes, né? Já mexia muito com o projeto antes. Então, quando você passa a... No caso, eu parei de fazer projeto e comecei a executar mais obras. Então, terceirizava os projetos complementares. No caso, até hoje nós temos alguns parceiros que fazem esses projetos para nós. Então, costuma que a gente primeiro analisa todo o projeto antes, complementares, elétrico, hidráulico e estrutural, junto com o topográfico e agora acrescentando o projeto de fundação. Porque os projetos estruturais geralmente fazem até os blocos. São e divididos deixam em as duas cargas. etapas. Exatamente. E daí a gente colocava outra equipe para fazer de fundação. Então é importante Sempre isso. entender que existe todo esse processo para acontecer antes da execução da obra e muitas vezes os projetos complementares não ficam prontos com o restante dos projetos, né? Nunca. E aí faz como? Eu tento esperar, né? A gente tenta segurar, né? Mas aí tem o cliente por trás, pressionando para a gente começar a obra. O que muitos não entendem, Márcio, que dependendo do tamanho da obra, por exemplo, lá, nós temos uma obra de 400 metros quadrados, 480 metros quadrados, né? Da Mata Sônica? É, 490. Sim. do Daniel. E aí? 400. Pô, um projeto desse só estrutural, eu acredito que deve levar 45 dias Para fazer? pegado. Porém, esse em questão tinha vãos grandes, vigas gigantescas, Nós temos passarelas e proteção, escadas com concreto aparente, que muita não tem proteção. nenhuma viga de apoio nela, então ela é toda plissada. Então, assim, são muitos detalhes. E a gente ainda tem que se preocupar com as coisas do passado, que a gente tem que se lembrar que tem até um checklist nosso. Sim, a gente faz Né? checklist. Que segue. Que é o quê? Rebaixo de viga, passagem de gesso, observar bem nos projetos arquitetônicos, quando chegam para nós as imagens, principalmente as esquadrias. Muitas das esquadrias estão ficando no shafts. topo da viga, então o gesso morre praticamente no topo das esquadrias. Esses vãos abertos aí são muito legais também arquitetonicamente falando. Mas eu acho que é importante a gente entender que a importância exatamente desses projetos para a gente conseguir compatibilizar tudo isso. Porque às vezes ficou pronto estrutural. Quando a gente vai passar tudo isso, né? Você fala, ó, aqui não deu. Aí chama o arquiteto fala, não, tem que ser assim. Aí chama o cara estrutural e aí trabalha 3 mãos, né, para poder entender, ó, você abre uma exceção aqui, eu abro uma exceção ali, vamos fazer assim, a gente consegue, ou o estrutural muda, ou muda a seção de viga. Tem uma série de coisas para fazer e isso vão no futuro próximo ser necessárias que essas decisões já tenham sido tomadas para a gente conseguir, né, que a obra flua, porque senão ela fica travando, faz um pouquinho trava. Quando não tem projeto complementar, eu percebo isso. A gente trabalha um pouquinho trava, trabalha mais um pouquinho trava. Aí de repente chega o elétrico. Aí, putz, tem um problema, travou de novo. Uhum. E aí não flui, entendeu? Mas eu acho que também o cliente precisa entender que existe um tempo para isso, para que seja bem feito, para que a gente não tenha problema em obra.
Problema em obra é custo para o cliente, né? Claro. E atrasa o nosso cronograma. Claro. E uma coisa que a gente sempre prioriza é cronograma e entregar no prazo pro cliente. O cliente está ansioso, está esperando que isso aconteça. E a chuva, Rose? O que a gente faz com a chuva? O que faz com a chuva, dependendo da intensidade da chuva, né? Se for leve, Bota a o capa e pessoal trabalha. trabalha normalmente. Bota a capa e vai trabalhar. Se for Dias chuva atrás- pesada, vai embora, não tem o que fazer. Dias atrás, acho que foi a última laje que nós estávamos concretando, deu 2 horas da tarde e chuva. E água. Laje, vai parar como? Continua. Eu não lembro se Faltava tava pouca quente. coisa. Pela manhã tava um pouquinho, tava nublado, mas tranquilo, continua. Na Laje verdade, não tem depois como da parar. concretagem, a gente gosta de chuva, né? É. Depois sim. Diminui um pouco o tempo de cura do concreto e a laje É, normalmente ela fica fica melhor. melhor. A questão da umidade ajuda. As pessoas bastante também não na entendem. cura. Tem essa também depois da laje, às vezes as pessoas sempre me perguntam, vocês estão molhando, você acabou de concretar, deu alguma coisa errada? Eu falei, não, justamente pelo contrário, para dar mais certo, né? Uhum. Porque a função da água, qual que é, Paula? Realmente é essa, né? Hidratação, exato. Porque ele retarda o tempo de cura do concreto. Isso Se o melhora a então vocês não qualidade do querem que concreto. seque logo. Não é isso o problema, Letícia, é que se secar muito rápido, Fissura. tem retração e tem Entendi. fissura. E aí quando você sobe na laje, o cliente sobe na laje dele lá e vê tudo aquele monte de trinca no meio da laje, o cara vai falar, meu, o que vocês fizeram? Sim, Tá errado esse negócio, entendeu? Então geralmente a gente molha por 2 dias, sim. né? A obra do diminuir- Assis, por exemplo, foi incrível. Eu mesmo nunca tinha visto aquele sistema, Sim, mas praticamente fizemos uma piscina. é uma piscininha de... Concretamos a laje. Uma lâmina de água de 1 centímetro mais É, ou menos, e que por ficou c- curando a laje. É. Ficou uma laje muito boa. aquela obra, tá Ficou muito 2 bonita. dias mangueira ligada e a laje molhada. Isso aí. Existem algumas coisas novas para evitar erros antigos, né? Por exemplo, hoje a gente tem os nossos processos todos mapeados, certo? Tem também o sistema que nos ajuda bastante a fazer os Controle. acompanhamentos de controles de cronograma. Uhum. Como é que a gente faz para não descolar o físico do financeiro? Porque isso é um problema recorrente em obras. Das pessoas que, quando Contratam. vê, ela pagou mais do que a pessoa realizou e aí depois, no final, vai estourar em alguém esse problema, né? A construtora desenvolveu. Não foi nem a construtora, foi o Márcio, né? Nós temos um cronograma que eu acho que funciona muito bem. É. A gente não, digamos assim, não paga mais do que o executado, porque como fazemos um cronograma com etapas que Uhum. são desenvolvidas na obra, então ele terminou a alvenaria, ele tem uma etapa para receber, ele terminou a laje, tem mais uma etapa. Pilar, Ou seja, a contrapiso. gente conseguiu Isso. dividir a obra em etapas, porcentagens e valores. É, E proporcional. sentamos com a mão de obra, que vai fazer o cinza. E a gente já faz tudo planejamento ajustado. inicial. Isso, esse planejamento É. acho que ajuda Depois muito. que a gente adoçou esse sistema aí, a gente não teve mais que fazer nenhuma reunião com mão de obra. Não. Por causa de descolamento do físico do financeiro. Eles andam sempre juntos, né? Acabou, a gente acho que tem 20 etapas de obras 18. lá, né? 18. Temos. Uhum. Quando for sobrar 20, porque daí tem uma laje Isso. e uma alvenaria e pilar a mais. Então, é legal por causa disso, né? Porque sanou esse problema aí e aí a gente inverteu os papéis na consultora. Não sei se vocês perceberam, mais uma vez a gente que ficava, né, controlando, pressionando, criando produtividade. Hoje é o contrário. A nossa mão de obra, que se não chega o material, ela liga para nós. Ó, você me manda que eu preciso, porque eu preciso finalizar essa etapa, porque senão eu não tenho recebimento. Então, inverteu o papel. A A nossa gente ficou no controle quando outrora nós estávamos, né, empurrando, entendeu? Agora a gente Eu ficou, sei bem disso. a gente trabalhava empurrando ou puxando, né? Agora você A nossa pode escolher. função, a nossa responsabilidade é não deixar a obra desabastecida, para que Exatamente. eles consigam manter ali o 100% que nós precisamos. E outro fato, muitas vezes eu recebo quase que mensagem diária quando a gente tem proprietários, obras de terceiro. Como que tá, Rose? Eu vi que assim, e eles pedem explicação disso e aquilo. E quando eles conseguem
associar que eles estão fazendo o pagamento e o pagamento refere à etapa, a etapa já está feita, Isso, eu acho que eles ficam mais seguros, mais confortáveis com isso, Claro, porque concordo, eu acho que isso é um receio da maioria que constrói. claro. Chegar no final da obra, você ter uma quantidade grande para executar e praticamente já Nada para receber. a mão de Isso. obra ali do Às cinza já vezes, tem recebido quase tudo. Até o planejamento financeiro que a gente faz no começo da obra se acelera um pouco. Aconteceu mês passado, né? O cliente ligou, ó, tá um pouco mais acelerado do que a gente tinha Isso. combinado. Falei, mas vamos ver em que etapa que a gente tá? A gente tava numa etapa, a gente tá 15 dias adiantado naquela obra. Falei, ó, a gente tá 15 dias adiantados em relação ao cronograma. Falei, mas se você quiser, a gente pode contratar. Falei, não, segue. Falei, tá tudo bem, entendeu? Só que daí é exatamente isso. Ele entende pelo cronograma. Fica como tá mais funcionando. claro essa explicação, ele visualizar. Exato. Ele Fica talvez muito- pegou o cronograma que a gente entrega para ele, talvez lançou no próprio financeiro dele e viu que naquele mês tinha sido feito mais pagamento. E uma coisa muito legal também é que a gente está conseguindo, no início das obras, fazer um planejamento através de um orçamento. Isso. E o nosso sistema está controlando por etapa isso. Então a gente já vai conseguindo ver um descolamento do financeiro, Uhum. né, naquela etapa, a etapa de fundação, nós vamos gastar 40 mil reais. A gente já consegue ver, ó, gastamos 42, gastamos 38. Então a gente vai vendo o orçado, realizado e o planejado. Isso também aumenta muito a segurança e o entendimento do cliente nesse processo. Ele vai saber exatamente onde vai pisar, né? Quanto vai gastar. Acho que dar esse conforto para ele é muito importante. Nós conseguimos trabalhar com a liberdade que nós precisamos para fazer as coisas Principalmente acontecerem, isso. fazer bem feito. Se tem uma coisa que trava, é. É a dúvida. Mas é que no início também todo cliente tem esse receio e dá para entender. Mas, por exemplo, no começo é feito 3 orçamentos para o cliente saber que está sendo comprado mais barato, né? Sim. Não, Principalmente no cinza. O cinza é o mais básico. Sim. Brita a gente já sabe onde comprar, areia já sabe onde comprar, cimento já sabe onde comprar e ferro que a gente briga pelo preço dependendo, Sim. né? entra no ringue. Entra no ringue. É verdade. É. Porque é um montante. Aí nos acabamentos que venha Aí é o cliente. é onde que a gente que o diferencial. cliente consegue controlar um pouco a elasticidade financeira do negócio. Exatamente. Ou ele freia um pouco, ou ele deixa isso fluir. Vai Em depender geral, do que ele quer. E de Só como que tá- depois de apresentar para ele 3, 4, 5 orçamentos, entendeu? é mais fácil, né? É A mais gente fácil. também Ele, pode ele não questiona mais. e a gente tem também essa cultura de comprar pensando no preço como o item mais importante, mas ele só vem depois de uma análise de prazo de entrega, qualidade. Assistência Atendimento. técnica, Isso. atendimento. Se não existir qualidade para prazo de entrega, não pega. adianta mandar orçamento, entendeu? Sim. Porque É. aí depois, existindo tudo isso, desses fornecedores que tem tudo isso, qual que é o melhor preço para a gente executar? E tem Esse acontecido, né? Por mais Tem. que a gente tenha qualidade, por mais que a gente tenha um atendimento, talvez muitas não, acho que acredito nem tanto assim, mas é vendido um material e a gente espera que isso chegue no dia, só que daí vai ver não tem o material, acaba atrasando. Isso também conta Algumas coisas. e atrasa para nós. Dependendo Mas a do gente não tem local. como ter controle disso. Nós temos também a inteligência artificial entrando aí na construção civil, né? Como é que tá isso lá na consultora? Temos usado, né? Temos tentado, né? Nas reuniões semanais, principalmente. Né? Principalmente. Tem ajudado bastante nos Tem ajudado relatórios. bastante nos relatórios. A gente até nós mesmo começamos a usar na parte de lá atrás, 1 ano atrás, na verdade, né? Uhum. A gente deu sequência agora, mas 1 ano atrás a pegou um aplicativo e começamos a trabalhar em cima. Aonde que chegou um certo ponto que a gente estava lançando uma planta baixa em PDF e ele estava discriminando todos os ambientes, metragem quadrada que nós íamos gastar, média de material. E com isso, mais a expertise do Márcio, mais os anos de vivência que ele tem em obra, a gente também, ele acabou montando esse Sistema de trabalho, né? esse orçamento que praticamente é 95% eu acredito que deve estar hoje. 97% de precisão. A gente É, tem. então. Mas tudo isso juntando, né? Num Sim, combo, né? Sim.
porque quando chega na parte de acabamento, aí o cliente também ele tem Varia. essa elasticidade aí na hora de escolher o revestimento, porta, esquadria, por PVC, por alumínio. Então, geralmente existe uma variação. Exato. Mas na parte cinza a gente consegue uma precisão bem alta. E no teu caso ali, você já tinha histórico de obras passadas, É. você já tinha o volume do que ia gastar de tudo isso e praticamente cada etapa. A gente já tinha um cronograma bem montado, etapas bem divididas e conseguia a porcentagem dos custos. Tem uma coisa que não nos ajuda muito. São as alterações que os clientes fazem, né? Principalmente em obras de terceiro. Porque às vezes para o cliente é muito mais simples do que é na verdade, né? Porque às vezes ele fala assim, não, vamos só abrir vamos cortar uma janela aqui. Eu falo, calma, a gente precisa fazer uma verga, uma contraverga, a gente precisa ver todas as estruturas adjacentes para ver se nada sai prejudicado. É isso, né, Rose? Então, às vezes ele pensa que, mano, na tarde o cara corta essa janela, mas não é tão simples assim, né? O último projeto nós tivemos, acredito que em 2 semanas, umas 4, 5 alterações, né? E é normal de acontecer, porque a pessoa está realizando um investimento, sonho. talvez o principal da vida dela, muitas vezes, entendeu? Então a gente entende isso, né? Mas tem o outro lado que a gente precisa monitorar isso, e às vezes tem um custo, né? Tem um custo. Nessa obra em específico, nós, digamos, não tivemos um atraso, porque não precisamos parar a obra, aguardando atualizar o projeto e ele retornar para fazer a execução. Então, vamos mudar a fachada. Enquanto isso, vamos pelo outro lado, vamos tentar. Então, nós não ficamos parados. Vamos alterar uma janela, né? Não existia janela na parede, ele colocou uma janela, aí onde entra. Tem pilar para dar suporte, precisamos da verga, da contraverga. E aí eu vou te falar, você lembra de quando a gente ia no circo, tinha que ler? Ou de equilibrar prato. Calibrar prato, então. O serviço de engenheiro é mais ou menos esse. Porque o cliente do lado solicitando alteração. O empreiteiro do outro lado pedindo frente de serviço para não poder parar de trabalhar. E não fugir do cronograma. O compras lá tentando adequar tudo isso ao orçamento que ele tem. O projetista ficando maluco se vai São mexer Pedro com vendo lá se vai mandar uma chuvinha ainda para pôr um molho no negócio ou não. E tá lá todo dia um desafio, né? Todo dia um desafio. E o bom é que eu considero que nós temos ótimas equipes trabalhando conosco. Temos, assim, uma equipe muito boa. Eu posso dizer que praticamente todas as obras eu tenho um bom relacionamento, então a gente consegue, com um jeitinho, vamos assim. Jeitinho, né? Rose. Então, assim, a gente consegue. Isso que eu ia perguntar, né? Cada um de vocês toma uma conta de uma parte da obra, a divisão de obras, enfim, né? Mas a gente sabe que a engenharia civil ainda é um ramo muito masculino, certo? Como foi para você os primeiros tempos e como é hoje? No início foi difícil, muito difícil. Até eu me sentir, digamos, segura e olhar para aquilo e falar, eu sei disso e eu entendo. Na primeira construtora que eu fui trabalhar, eu tinha um mestre de obra que ele não aceitava que eu era engenheira da obra. Ele chegava, ele gritava comigo, ele falava horrores, assim, do nada. Se você chegasse e dissesse, vamos por exemplo, uma situação, essa área aqui é grande, vamos pôr uma malha, porque isso aqui vai passar carro, é um peso, vamos reforçar. Então aquilo ali era um motivo de briga. Era quase que um dia assim e o outro também. Aí teve um dia, inclusive eu trabalhava com o Paulo nessa época, eu cheguei no escritório e falei assim pro Paulo, eu não vou mais nessa obra, eu não piso mais nessa obra, eu não suporto mais trabalhar nessa obra. O Paulo olhou para mim e falou assim, faz lá um projeto lá, termina de fazer tal coisa. Eu fui lá, sentei na minha mesa, logo ele saiu. Demorou um pouco, ele voltou, Rose, eu fui lá na obra, aconteceu assim, assado, e a partir de hoje, se fizer isso... Enfim, ele foi lá, ele colocou o mestre no lugar dele, e aí a gente ele conversou com o proprietário, depois o proprietário veio falar comigo. Não que a gente se deu bem,
Mas a gente respeitou. tinha uma relação mais amistosa, digamos assim. Foi bem difícil no começo. E aí, a partir dali, eu comecei a entender, não pelo O teu fato papel. de eu ser mulher, que eu teria que me submeter porque ele é um mestre, ele é um homem. Enfim, eu sei me colocar, eu sei o meu lugar ali enquanto engenheira, e eu respeito os mestres todos, os meninos da obra. Às vezes o Paulo brinca, meu Deus, você sabe o nome de todo mundo. Eu entro na obra, o rapaz está na betoneira, eu, bom dia fulano, eu sei o nome de todos. Então, isso traz uma boa relação dentro da obra. Se você precisa que ele faça uma limpeza no X lugar, se ele faça tal coisa, eu acho que isso ajuda muito. Você chamar ele pelo nome, ele fazer parte daquilo, sabe? Não eu chegar na obra e eu simplesmente ir lá e conversar só com o mestre e ignorar todo mundo. Eu acho que isso não faz parte. Então, essa boa relação a gente vai construindo, a gente vai aprendendo muito no decorrer dos anos. E hoje eu me sinto muito mais segura. Os mestres que trabalham com a gente hoje são muito respeitosos. Eu gosto muito de todos. Teve um dia o Márcio falou assim para mim, Rose, qual obra? Tipo, tinha 2 equipes lá. Aqui, ó, a gente tem 2 opções. Qual será? Tipo, fiquei na dúvida, porque De qual escolher? a gente sabe do potencial de cada um e eu não tenho reserva a dizer, esse eu não quero trabalhar hoje. Para mim é uma coisa muito natural. Isso já, eu acho que a gente vai se fortalecendo com o tempo. Tem uma cultura também, né? Que vem de cima para baixo. Né? Tem, mas era no começo, foi o que eu falei pra Rose, foi, Rose, é você que manda aqui. Porque eu cheguei na obra e eu falei, cara, eu posso ser um engenheiro, mas ela também é. Falei, não é o Paulo. Não é o Paulo, é a Rose. Então, obedeço. O que eu percebo é que, como mulher, infelizmente, a Rose teve que conquistar essa liderança, né? A custo de mais suor do que deveria. Mas tem ido muito bem. Tá bom? Hoje todo mundo é pianinho, você tá né? doido. Hoje todo mundo... Ela chega de mansinho na obra, mas todo mundo fala, sim senhora. Não, é verdade. Não, é verdade. não É chega a verdade. ser É verdade, sim. É verdade. Da Rose chega, a galera Já se agita. já se ajeita, já se organiza. É. Mas tem que ser assim. Eu acho que é muito legal também essas coisas todas, todo esse conjunto aí de coisas que a gente acaba fazendo, que é a sobreposição dos projetos, o controle das etapas do cronograma físico-financeiro, controle do orçamento. Tudo isso ajuda, né? E entregar uma obra no prazo, porque também a gente não tem pressa para fazer a obra, porque a pressa na construção civil é definitivamente inimiga da perfeição. É um risco. Existe um Mas- tempo de cura para cada processo. Acelerar isso não me parece muito inteligente, mas a gente tem cumprido todos os cronogramas de acordo com o planejado, né? Dá Qual? para acelerar. Dá. Tem etapas que a gente consegue acelerar. As que não envolvem estrutura. As que não envolvem concreto. Aí sim, aí concordo. Esse a gente consegue acelerar. As que envolvem concreto, não adianta, tem que respeitar. 28 dias, 14 dias para a primeira análise de tração, 21 dias para proteção, 28 para a cura total. Não adianta, isso não tem o que E fazer. quando chega nos acabamentos, também tem uma sequência das etapas para serem realizadas, né, Rose? Também tem. Só que, por outro lado, acabamento, nós também temos em obra 4, 5, às vezes até mais, equipes, né? Trabalhando junto numa Simultaneamente. obra. Isso. Então, aí pensamos, vamos acelerar o processo. Mas aí eu tenho o rapaz lá que está colocando revestimento no banheiro. Eu tenho o pintor que está lixando. O gesso. Temos o rapaz do gesso que está passando fio, o eletricista passando fio num cômodo, liberando para o gesseiro vir em outro cômodo. Então a gente tem, acho que aconteceu uma obra nossa, nós tínhamos 7 equipes ao mesmo tempo trabalhando. E assim, é uma loucura. Você consegue fazer? Consegue. Mas Por mais que tenha as etapas, né? Por mais que a mas gente já sabe hoje qual é cada etapa, que tem que ir uma antes da outra, mesmo assim enrosca. Mesmo Fiação, mesmo gesso, assim. pintura. É. Existe sempre essa... Faz o quê? Põe primeiro o revestimento na parede do banheiro, põe primeiro o gesso. Então hoje a gente já foi desenvolvendo aí, né?
os nossos processos que funcionam muito bem e que dão um pouco de agilidade nessa parte final aí do processo. Sim. Mas essa obra, se não me engano, foi uma de tempo recorde mesmo, né? É, Foi que nós terminamos rápido, né? 2 É. meses Foi. antes. O cliente falou, não, eu vou me mudar. É. E pressionando. Tô me Foi mudando. lá e Eu vou me foi mudar lá e sim ou sim. mudou. É. É. Falei, ok. Então E aí- vamos pôr todo mundo ao mesmo tempo. E era a equipe trabalhando lá dentro, era a equipe lá na piscina. E era o proprietário andando pela obra inteira, que tem que fazer esse aqui, tem que fazer aqui, e volta, né? Mas é deu isso aí. certo. Deu certo. Deu tudo É certo. o olho do boi. Como é que é? É o olho do dono que engorda o boi. Isso. Uma casa hoje, vamos para o pessoal entender aí, do processo de construção civil. A casa baixa e o sobrado tem uma diferença de tempo, exatamente porque tem uma laje a menos para curar, certo? Certo. Quantos meses mais ou menos a gente está fazendo uma casa baixa hoje do início? Vamos lá, vamos pôr uma casa de 300 metros quadrados. Uma casa baixa hoje, 300 metros quadrados, tá levando 8 meses. A parte cinza. Cinza, Mais rebocado. 4 meses de... Mais 4 meses de 4 a acabamento. 6 meses de acabamento. É. Exato. Já um Estamos falando aí de sobrado. 14 meses, entre 12 e 14 meses para fazer uma casa baixa. Isso aí. No nosso processo, se a gente tiver tudo compatibilizado já no dia que a gente for Antes. começar a obra. Exatamente. Sobrado, Definido. talvez aumentar esse prazo aí, Sobrado a gente aumenta 3 meses. 2 a 3 meses. Até porque laje superior é andaime, Altura. escora É. maior, altura. Mas nós estamos com um sobrado que o nosso cliente toma decisões rápidas, que eu acho que em um ano eu acho que ele vai entregar. Eu acredito Eu que acredito sim. que sim também. Acho que mais Sabe uns do que eu tô 40, falando, né? Já Sabemos. estamos acabando. Tá rápido. Eu acho que mais 40 dias concluímos o cinza. Isso vai Porque dar falta 7 meses muito para fazer o cinza de um sobrar 8 meses. Falta muito Isso pouco que- agora. E isso que estamos ainda com dois itens a serem definidos, que a gente ainda precisa ver em questão estrutural e em questão elétrica. Mas Então não vamos atrasa a lá. obra. Se fosse para dar uma dica para alguém que vai contratar aí a parte de execução, qual que é a coisa mais importante para você fazer? Contratar alguém que realmente entenda do processo. Não contratar pelo, digamos, melhor preço, melhor valor. Eu acho Não pelo que- menor valor, tem que ser pelo melhor Isso, valor. melhor valor. Porque, tem ideia, na frente da minha casa tem ali uma pessoa construindo. Faz quase 2 meses que eles não saíram do muro. E a aí- engenheira tendo um treco do outro E aí lado eu da saio rua. todo dia e eu observo aquilo ali e eu vejo as nossas casas, os nossos processos e eu falo, meu Deus, será que 20 ele não dias. sabe quem ele contratou? Eu até sei qual é a empresa que ele contratou, né? Porque tem o pessoal que chega lá com o carro todo caracterizado. Mas enfim, é muita demora. Então eu acho que hoje é você contratar alguém que entenda do processo. Só por fazer por fazer, você tem vários aí no mercado. Uhum. Mas você precisa Experiência. entender. Isso, pega a referência. Vá visitar imóvel que já foi Que o feito. construtor já fez. Isso, Isso dá eu uma sempre aconselho a olhada. fazer. Até para Veja. ele conseguir estabelecer uma régua na expectativa dele. Isso. É. Porque se a pessoa nunca participou de um processo construtivo, não tem experiência com construção civil, ela não consegue imaginar. Ela acha que uma casa é só ir mandando material que o pessoal vai fazendo lá, vai ficar pronto. E tem muito mais coisa envolvida em tudo isso daí. Processo. Hoje trabalham mais de 18 equipes diferentes em uma casa, contando elétrica, hidráulica, pintura, revestimento, Gesso. entendeu? Equipe de reboco, equipe de levantamento. Fundação. Então, assim, fundação, são muitas Muita. equipes que precisam trabalhar simultaneamente, né, de forma entrosada, entendeu? E com a mesma cultura de entrega, principalmente no que tange a qualidade do que a gente está fazendo. Isso mesmo. E essa responsabilidade que a gente assume do outro lado, a gente teve agora uma obra, né, Paulo? Que a gente foi fazer, são as salas comerciais que a gente está fazendo, né? Que a gente sempre faz um laudo de vizinhança, quando a gente tem vizinhos nas obras, para entender como é que tá nas estruturas adjacentes. A gente se assustou bastante lá, né, Paulo? Bastante. E ainda para ajudar, São Pedro não colaborou, né? Não parava de chover, Não né? parava de chover. A estrutura estava toda... Era uma obra muito antiga, onde lembra como antigamente fazia as baldrames com o tijolo deitado?
Só Não o tinha tijolo. baldrame. Então, devia ter mais de 40, 50 anos de obra. Então, Acho que tem. qual que é a diferença estrutural? É gigantesca para uma estrutura de hoje em dia, né? E a hora que você começa a raspar aquilo para fazer a sua estrutura, você fica com medo de que alguma coisa... Caia tudo. Deus É. livre. E nessas situações que entra a experiência da gente ir lá, fazer o laudo, fazer o seguro de obra, escorar de forma adequada, ser ágil na concretagem, principalmente no que tange essa parte de contenção mesmo da parte que tem possibilidade de ceder. É um desafio. A gente passou umas noites aí. Paulo acordava de vez em quando com moledo, assim. Não dormia Sim. essa noite. Acordava? Cara. Ele precisa sair do baldrame, aí ele dá uma... Saí, ele dorme, né? Agora Daí, saí. Agora ela saiu, graças a Dorme, Deus. dorme Agora um sim. pouquinho. Agora sim, essa semana. Mas teve uns que tiraram mais o sono, né? Teve umas aí que Deus livre, mas tá ótimo. Seguimos. Também não é fácil, porque se fosse, qualquer um faria. Qualquer um faria. Isso. Exatamente. Isso é o que diz bem o Márcio isso aí. sempre pra nós. Mas o que você falou, Márcio, tem razão, cara. Tem que... A Rose também. Sempre vasculhar com quem você tá orçando, entender o processo dessa construtora, entender a educação dessa construtora. Porque para dar erro, bicho, É fácil. Atrasos, fácil. né? É Não fácil. é que para dar erro é fácil. Erros vão acontecer, é fato. Agora, como que a empresa se posiciona para solucionar isso, acho que é de fato o mais importante, porque vão acontecer. Mas a gente tem que ir Nós resolver. temos É muita diversas gente, situações onde a política nossa é o quê? Concentrar todos os projetos dentro da própria empresa. Sim. Certo? Sim. Sempre que isso acontece, o processo é mais Rápido, rápido e limpo, né? limpo. Exato. Quando vem tudo de fora pronto, a gente tem os enroscos. Por quê? Porque daí quando entra a nossa análise de compatibilização de projeto, aí começa a atrasar a obra, atrasar o início. Aí conversa daqui, reunião dali. E o negócio é difícil de desenrolar. Porque são equipes completamente diferentes que nunca se conversaram. É isso que geralmente, né, o cliente, as obras, enfim, de certa, tem uma fama, né, de atraso e de estourar o orçamento. Então hoje aqui a gente mais ou menos deu um resumo disso, de como não fazer isso. Sempre a primeira reunião com o cliente é assim: quanto custa o metro quadrado? Quando a pessoa quer construir, quanto custa o metro quadrado? Como é a sua casa? Dá vontade de responder assim, porque eu não sei como é a sua casa. É uma sobrada, uma casa baixa? Qual que é o padrão de acabamento? Tipo de esquadria, tipo de revestimento. Acabamento conta muito. Você vai ter pedras naturais, não vai ter? Vai ter. Que Piscina. tamanho que é o terreno? Que tamanho que é a sua piscina? Quantos metros quadrados de muro a gente precisa fazer? Qual que é o desnível do seu terreno? Todas essas coisas são muito representativas. Subsolo. Porque às vezes passar um metro quadrado de uma obra depois que ela está com o embasamento pronto é ok. Custa X mil reais o metro quadrado. Ela faz a conta. Aí quando você põe muro, piscina, estoura em 30% do orçamento. Fala, sim, não foi um orçamento honesto. Precisa fazer uma análise global de tudo isso para poder te passar um orçamento de uma forma honesta, entendeu? E é por aí que a gente... Precisamos de projetos, análise. Mas é isso aí. É isso aí. É isso aí que garante o sucesso e a tranquilidade dos nossos clientes. E o nosso também. Ter uma obra que caminha, que... Nem todas as obras são tranquilas, mas, digamos, o projeto ele dá uma base para a gente trabalhar, que se o projeto tiver bom ali, ele tiver, como o Paulo falou, todo compatibilizado, minimiza muito o erro, ele é rápido, poucas dúvidas ali que precisam fazer uma adaptação, alguma coisa ali na hora. Tem então, coisas assim, até que a gente mesmo faz, né? Isso, porque quando é coisa pouca ali, né? Vamos mudar essa tubulação, ela tá passando aqui, mas aqui fica melhor. Coisa pouca, a gente consegue fazer ali na obra rapidinho. Isso vai muito do projeto. E essas decisões também, né? Lembrando que não é o mestre de obra que vai tomar. Não. E é para isso que a gente tem vocês lá, né? Tem vocês lá checando tudo. Se precisar de alguma alteração. Normalmente, se aí algo... se vocês ficarem na dúvida, Márcio, corre aqui. Se o Márcio fica, Não, vamos ligar pro proprietário. Não, que ele prefere? Até não. Porque o Márcio, a gente tenta não incomodar ele, né? Porque o Márcio é responsável hoje
por captação, por atender o cliente. Aí o Márcio cuida dessa parte. E ele fala, cara, eu dou liberdade Sim. para vocês, resolvam vocês. Na verdade, Quando o negócio tá ali, que ele precisa da posição dele para falar com o cliente, aí a gente repassa para ele. Mas caso contrário, nós tentamos resolver isso Na entre verdade, nós. chega pro Márcio quando Mastigado. vai ter custo. O custo é maior. Aí nós precisamos da mediação dele com o proprietário. Mas Exatamente. quando é algo que dá para melhorar e não Sim. vai ter um custo, Pela experiência que a gente já consegue. tem e pelos processos. Eu acho que a repetitividade é como no esporte, né? Você repete, Porque procurando a gente excelência. não... A gente já fez tantas casas Não que muda hoje muito, a gente né, já Márcio? sabe 98% É. dos problemas, a gente já tem a solução imediata. Isso. E tem 2% que a gente precisa voltar a pensar e aí a gente tem mais um pouquinho, né? Da outra Sim. vez a gente não tem mais 2, só tem 1,75. Porque se a gente tiver num projeto algo que ele precise pagar além e ele não sabe, depois ele vai pagar, ele não vai entender o que aconteceu daquele processo. tem Então uma ele coisa- precisa, a gente precisa explicar para ele Por quê? aquela alteração, o porquê, É. né? O porquê que é mais viável, por que Geralmente não está isso dando acontece certo na como estrutura. tá. Tem também uma coisa legal que é o 5S dentro da construção civil, né? Sim. Que é um processo que a gente tem trabalhado bastante. Ajuda, não ajuda? Tá sendo um desafio, eu vou dizer para Tá. ti, tá sendo um desafio, mas vai dar certo. Vai, Não, isso é a função da Rose, né? É ela que... mas vai. Eu não adianta. Se eu chegar na Já. obra e pedir pro pessoal, galera, vamos organizar, vamos limpar, desmonta isso daqui, termina isso daqui, Esses não dias- adianta. Esses dias Não eu cheguei adianta. na obra Não e te falei pro obedecem, mestre, Paulo? Não, não. Ah, não. Vamos lá falar com esse pessoal. Não obedece. Não estão dando O meu credibilidade. parece- Muito Não, novinho. Aí, ó, nem a ligo Rose pra tá com isso. mais- Mas Eu é que cheguei- assim, eu acho, posso estar enganado no meu ponto de vista. É que quando eu chego na obra, a minha parte é mais parte estrutural, mais parte Técnica. de execução, mais a parte técnica. E quando chega a Rose, rapaz do céu, ela vira a obra de cabeça pro ar, cara. Bota todo mundo nos eixos. Entendeu? Não adianta eu falar, Cada um- tentar ser educado com a pessoa vai falar, mano, deixa é eu um trabalhar. ecossistema, né? Cada um tem sua função. aqui. né? Exato. Aí a Rose chega com a delicadeza dela, Fiscal. mas dando aquela puxada, entendeu? Mano, vezes funciona no melhor. dia seguinte os caras tá limpo a obra. Eu cheguei esses dias e falei pro mestre, fulano, o senhor tá de parabéns, a obra tá limpa, tá organizada, né? Vamos continuar mantendo assim e tal. Eu falei, isso é muito bom pro proprietário que vem aqui fazer as visitas. Daí ele falou, sim, dona Rose, a gente organiza todo final da tarde, daí me explicando, ele falou assim, sabe que eu até tô olhando que ultimamente ele tem vindo pra obra de chinelinho. Acho que ele não tá muito, ele tá vendo que tá tudo limpinho. Porque daí eu tinha elogiado ele que tava tudo Aham, organizado. aham. E realmente a obra dele tá muito limpinha. Então ele prestou atenção que o proprietário tava indo até de chinelinho na obra, Sim, né? porque não tinha aquela bagunça de madeira. Não tem prego, aquele prego. barro, Ah, aquele prego jogado para tudo isso. É muito legal. Então, Tomara que a gente expanda. Quem sabe um dia Tomara. a esposa deles liga e fala, obrigada, ele tá Tá, guardando a toalha do banho. mas eu acho que mesmo que eles não falem, acho que eles percebem, eles sentem, né? É um olhar assim que você passa numa obra X e numa Y, você já consegue fazer um comparativo. Você Isso. percebe no WhatsApp, né? Isso. Ele E o, para proce- eu já diminui a... e o processo as de dúvidas, limpeza e organização diminui os- é diário. E É. não é por etapa, é por serviço. Entendeu? Acabou isso. Termina, arruma, organiza, acabou. É Isso. todo dia. Todo Não é dia. sexta-feira nós vamos fazer. Sexta é uma semana muito uma vez. longa. Não. É todo dia, final Uhum. do dia, porque no outro dia quando você vem trabalhar, o canteiro tá limpo. E Isso. eu não acho, eu tenho certeza que o cliente valoriza isso. Que é importante para ele ver que os recursos estão sendo bem empregados, entendeu? Uhum. Que o dinheiro dele está sendo investido em qualidade, em materiais de qualidade e em serviço de qualidade. Uhum. Isso vai voltar para ele em benefício durante toda a estadia dele naquele imóvel. Teve Isso aí. uma coisa que faltou ainda. Que? Aquela história da apagar incêndio. Como é que vocês domesticaram os mestres de obras e pedreiros que não adianta ligar que acabou a brita e a gente precisa para hoje? Acho que nem é uma coisa. Eu acho que é um Apagar trabalho incêndio. diário É. isso. É mais Isso intensivo vem- hoje, né? A gente mesmo avisando ele, ó, tá acabando. É o controle você não que tá vai fazendo. precisar. Mas, Eu acho por que exemplo, foi, como a foi gente educação tem, colocada em obra diariamente. Porque assim, a gente tem planejado
nas reuniões nossas semanais, nós temos planejado tudo que vai acontecer na semana seguinte. As próximas Então, quem vai etapas. para a obra já sabe, pô, essa semana é para acontecer tudo isso daqui, mas para acontecer tudo isso daqui tem Sim. tijolo, tem cimento, tem cal, tem brita, tem areia, tem ferro, E já tem avisa, né? madeira. Não adianta me ligar em cima da hora. Exato. E aí a gente passa lá, vê que tem pouquinho areia. Fala assim, olha, o senhor vai fazer essa semana reboco. Vamos pedir um pouquinho mais de areia, não vamos deixar para a última hora, porque é no mínimo 2 dias e assim vai. Sim. Né? Você E eles já criaram essa vai cultura. indo. É. Já É criaram essa cultura. raro vir algo de última hora. Se você pedido. perceber, acho que quem ainda está se adaptando à cultura da construtora, essas 2 últimas obras que a gente iniciou. As Sim. 2 que eu falo, Sim. essa Sim, externa sim, das sim, salas sim, comerciais Sim. e a do condomínio. Sim, porque todo o pessoal já está acostumado. né? Exato. Os Exato. outros já trabalham assim, conosco há mais tempo. Os mestres já escrevem e pedem esse material antecipado no WhatsApp, e a Rose, quando passa, também. A gente já observa. E o financeiro lança, isso é uma coisa muito importante, já lança na etapa correta, para Isso. comer o orçamento da forma correta, que está Isso. destinado àquela etapa. É muito legal. É isso Muito aí. bem. Obrigada. Obrigado a vocês. Pessoal, esse foi mais um episódio do Metro Quadrado com o Casal Mioto, hoje com os nossos engenheiros Roseli e Paulo. Pessoal, muito obrigado. Obrigado. Até a pelo próxima. convite. Agora se mandem trabalhar. Bora que Vamos vamos que pra obra. o WhatsApp Daqui aqui a pouco deve a gente se estar... cruza de novo. Hoje você foi pra obra, achou que o podcast era lá, né, Rosa? Achei que era na obra. Vamos contar pro Coloquei. pessoal. Não. Ela é tão acostumada com obra que ela achou que ia gravar na laje. Achei. Ah, Não. mas vocês não vão vir aqui? Eu falei, não, Rose, hoje nós vamos pro estúdio. Não, se não fosse o Paulo, eu tava esperando vocês até agora. Tá bom, pessoal. Muito obrigado, tá? Obrigado. Até a próxima. Vamos que vamos.